Gravando, tá? Agora eu vou pôr ao vivo. Tá. Lá vai. 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Boa noite, Úrsula, tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tá muito frio por aí, não? Tá frio. Aqui está algo que Esfriou bem. encontrei na. E a Alexa resolveu falar sozinha aqui, ó. Eu vou mostrar ela aqui na apresentação, mas não agora. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui conversando com a Úrsula, né? Nós somos gerentes de projeto, depois obviamente ela vai se apresentar, né? Eu sou gerente de projetos, né? Sou filiado aí ao PMI, o capítulo de Gana. Eu sou gerente de projetos aí desde 2005. Tenho aquela certificação PMP, Project Manager Professional, né? E o objetivo dessa live aqui é falar, né, dos desafios, né, dos gerentes de projetos daqui para frente, com toda essa mudança aí que está tendo no mercado de trabalho, novas tecnologias, né, transformação digital, indústria 4.0, né? Só para me apresentar, eu sou formado em administração, me formei em 1990, trabalho aí na área de tecnologia da informação há cerca de 30 anos, né? Trabalhei com mainframe, PL1, COBOL, enfim, eu sou um dos dinossauros aí da área de tecnologia da informação, né? Então é basicamente isso. Então a gente espera que o bate-papo hoje seja legal, seja proveitoso, e a ideia é passar a nossa visão aí em relação aos novos desafios que os gerentes de projetos terão daqui para frente. Com você, Ursula. Bom, meu nome é Úrsula, eu sou formada em engenharia, sou gerente de projeto há mais de 10 anos, também tenho a certificação PMP, tenho a Scrum também, né, Scrum Master e Product Owner. E, e é isso, agora atualmente, já passei por vários ramos, já passei por aviação, é, eletrodomésticos, mídia, agora estou em banco, então já troquei bastante aí de ramo. Construção civil também passei, tudo como GP. Que beleza. Então nós estamos juntos. Eu também já andei por esse mundo de TI, por várias empresas, vários segmentos e a profissão ela é bem desafiante, né? Mas ela é bem interessante também, né? É sempre prazeroso você entregar um projeto, né? Sim, Principalmente no prazo, né, e no custo, né? O que é uma das coisas mais difíceis, né, um dos grandes desafios aí do gerente de projetos, né? E só para vocês terem uma ideia aí da transformação digital, nós não nos conhecemos pessoalmente, né, Úrsula? Olha que interessante, né? Em outros tempos, isso aqui era praticamente impossível, né? E seria praticamente impossível também, há muito tempo atrás, eu ser um filiado do PMI de Gana, né, que fica na África, né? Fica mais ou menos ali onde fica o Acre no Brasil, fica Gana, né? Imagina. Então eu participo de alguns eventos lá de Gana, eles falam inglês, né, dentre outros dialetos, né? É um negócio super interessante. A gente aprender sobre uma outra cultura, né, que está lá bem distante do Brasil através da tecnologia, né, dessa toda essa transformação digital, né, que acabou isso. integrando o mundo assim de uma maneira absurda, né? Exatamente. Eu também, hoje, há anos atrás, eu nem pensava em ter um trabalho remoto. E hoje meu trabalho é 100% remoto e trabalho com gente do Brasil inteiro, do mundo todo, né? Porque o banco é o Citibank, ele é americano e falo com muita gente da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil, né? Tem na equipe que eu faço parte, tem funcionário do Brasil inteiro. Hoje eu estou num trabalho aí, estou há pouco mais de um mês nessa empresa, hoje é 100% home office também. Eu trabalhei numa empresa que chamava Extin TDS, depois ela foi comprada pela HP. E naquela época, né, quando você falava em trabalhar de casa, você não era muito bem visto, não, né? Eu falei, "Ih, esse Não, cara aí tá enrolando." É como as coisas mudam, né? Hoje em dia o foco é muito mais na entrega, né?
do que necessariamente ver a pessoa lá no escritório executando alguma tarefa, né? E às vezes o cara podia estar dentro do escritório e não executando absolutamente nada, né? Então a preocupação era ver o cara bater ponto, assinar a folha, passar na catraca lá, registrar o horário de entrada e de saída. E isso não tem nada a ver com produtividade, né? Hoje em dia as Não. coisas mudaram Estar bastante. ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo, né? Exatamente. E eu até, depois que eu comecei a trabalhar de casa, eu trabalho mais em termos de horas, né? E produzo mais também, né? Porque eu levanto, vou tomar meu café cedo, quando eu volto eu já começo a trabalhar, entendeu? Eu não pego o trânsito, né? Não tem todo esse problema de deslocamento, né? Então a gente acaba trabalhando assim, em média 10 horas, às vezes 12, né? Mas também não é nada, é muito menos estressante também, né? Porque você está em casa, né? Às vezes você sai para dar uma desestressada, enfim. Na verdade, aumentou, né? Eu estava até vendo isso essa semana, vendo essa reportagem, aumentou a quantidade de burnout. Na verdade, Uhum. aumentou o estresse, por quê? Porque as pessoas acabaram perdendo um pouco os limites, né, casa-escritório. Porque antes você saía do escritório, a grande maioria acabava realmente o expediente, né? Hoje, você já está em casa mesmo, né? Então, você vai continuando e acaba aumentando as horas trabalhadas. E então aumentou realmente casos de burnout. As empresas até estão preocupadas, né? Estão voltando a visão para isso, porque agora misturou muito, né? Casa e escritório. Então tem o outro lado da moeda também. Também, bom, tudo tem os prós e contras, né? Mas para você ter uma ideia, o projeto anterior que eu trabalhei, é, aliás, o antepenúltimo, eu não conheci nenhum membro da equipe pessoalmente. Olha aqui, eu achei Eu ainda não conheço também, da onde eu trabalho, porque eu entrei o ano passado, então, e não voltaram, então eu não conheço, não voltaram, o meu contrato é 100% remoto, né? Mas assim que voltarem híbrido, quero ir lá conhecer, mas não conheço ninguém ainda. interessante, né? Eu achei super estranho isso, né? Até porque como eu sou lá da, vamos dizer assim, da velha guarda, né? Eu gosto muito do bate-papo presencial, olho no olho, né? Conversar, tomar um café, tomar um chopp, né? Falar às vezes até de futilidades, né? Mas muita coisa você resolve num bate-papo rápido, né? E informal, né? Uhum. E hoje em dia com a tecnologia as pessoas estão acabou aproximando, né? De uma certa forma, mas nesse relacionamento mais íntimo, no olho, acabou afastando, né? É uma coisa estranha, né? Por um lado, você integrou o mundo todo, né? Mas por outro lado, você acabou afastando as pessoas daquele convívio, né? Do calor humano mesmo, né? Sim, perde um pouco a comunicação. Perde a comunicação, acaba perdendo. O que que a gente pode fazer agora, né, Úrsula? A gente preparou uma apresentaçãozinha aqui que a gente fala alguns pontos importantes a respeito da indústria 4.0. Você quer falar mais alguma coisa a respeito desse nosso bate-papo inicial, falar de relacionamento, esse tipo de coisa, ou a gente pode partir já para a apresentação da... Não, parte para a apresentação e depois a gente pode pincelar isso daí de novo. Tá legal. Eu vou passar alguns pontos aqui com relação à indústria 4.0, né? Vou passar uns vídeos, né, que falam a respeito dos 9 pilares, né, da indústria 4.0 e o que nos espera pela frente aí em termos de modo de vida, de comunicação e aquilo que vai afetar também o gerente de projetos, né? Porque a gente entende que o Uhum. gerente ele tem que se atualizar, né, em relação a todas essas novas tecnologias. Não, é claro, se ele quiser virar um especialista e saber como é que funciona a tecnologia a fundo, não vejo problema nenhum. Mas a ideia é que o gerente de projetos ele saiba, né, o que vem por aí, que tipo de projeto ele pode se deparar pela frente em função das novas tecnologias, né? Tanto Sim. relacionadas à transformação digital, quanto em relação à indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, né? Eu vou projetar aqui a apresentação, o PowerPointzinho. Deixa eu compartilhar.
Está enxergando, Úrsula? Está vendo aí? Eu tô. Então tá. Então a ideia aqui é nós falarmos rapidamente. Essa apresentação aqui eu fiz numa outra live aí no canal do Instituto Racine, né? E a gente falou um pouco aí sobre a indústria 4.0, né? Então a ideia, né, é fazer um link, né, entre essa indústria, essas novas tecnologias e a função de gerente de projetos hoje, né? Que a gente entende que ela está crescendo, né? A tendência é crescer cada vez mais, mas a ideia é que os gerentes de projetos se atualizem, né, com relação a essas novas tecnologias e se preparem, né, para os novos projetos que vêm aí, né? Então, a primeira revolução industrial ela aconteceu entre 1760 e 1840, né? Com o advento aí de tecnologias mecânicas. Então, foi a utilização de ferrovias, máquinas, né? E veio para substituir, né, a tração animal e a tração de pessoas, né? Substituiu animais e pessoas por máquinas, né? E aí vocês veem aqui uma máquina a vapor aqui, uma Maria Fumaça, né, como o pessoal chamava antigamente aí, tá? Então essa foi o primeiro momento que teve uma grande transformação aqui na manufatura, na forma de comunicação, de transporte, né, e no modo de vida das pessoas aí ao redor do planeta, né? A segunda revolução industrial, ela aconteceu entre 1850 e 1945, né, com o advento da eletricidade, né? É, quem revolucionou, né, o modo de produção, né, que foi o modo de produção repetitivo, foi o Henry Ford, né? Vocês veem aqui uma foto de um carro construído, né, o número de pessoas, né, que tinham envolvidas, né, na construção de um veículo, né? Então existe até um filme aí do Charlie Chaplin que se chama Tempos Modernos, né, que fala a respeito dos problemas, né, que esse tipo de produção, né, de manufatura gerou na sociedade em geral. Novas doenças, né? Foi brigas por direitos trabalhistas, a forma de comunicação mudou totalmente, a rapidez, né, com que os produtos eram construídos mudaram radicalmente, né? A gente teve produtos em série, né, diferente do que era antigamente, tá? Então foi uma mudança muito radical, né, na forma como as pessoas trabalhavam e se comunicavam, né? E um impacto profundo aí na sociedade em termos de direitos e reivindicações e outras coisas. A terceira revolução industrial ela aconteceu por volta de 1960, né, com o advento aí da tecnologia da informação, que é a sua área também, né, Úrsula? Não, eu sou engenheira de produção. Ah, desculpa, tá Eu bom. não sou de tecnologia, apesar de nos últimos 3 anos eu trabalhar como gerente de projetos para a área de tecnologia. Ah, que legal. Bom, a tecnologia da informação está em praticamente tudo, né? Eu trabalho, como eu falei, há mais de 30 anos, né? E se você der uma olhada aqui na imagem, né? Foi o primeiro computador que foi construído, chamava ENIAC. Eu trabalhei com o mainframe, né? Que era um computador de grande porte, isso existe ainda, né? Existe em grandes corporações, na indústria automobilística, existe em bancos, né? A maior parte do processamento das informações, que normalmente acontecem à noite, né, são feitas através do mainframe, né, que é um computador de grande porte, que tem uma capacidade violenta tanto de processamento como de armazenamento de informação, tá? Mas hoje não é muito comum. Hoje boa parte das pessoas que trabalham com tecnologia da informação programam em casa, programam à distância, né? Isso na época que eu virei programador, foi por volta de 1990, né? Não tinha como fazer esse tipo de coisa. E a gente não trabalhava com computadores, né? Para editar os programas, fazer compilação e tudo mais. A gente fazia isso através que a gente chamava de terminais burros, né? Que eram os 3270 da IBM. Se vocês forem em algumas lojas de tipo a Casas Bahia, vocês vão ver alguns terminais com aquela imagem verde, né? De fósforo, né? E nós trabalhávamos com isso, editava os programas no editor de texto chamado Rosco, TSO, né? Compilava os programas e punha para rodar. Então, isso foi uma revolução grande, né?
que aconteceu. E com o advento aí da internet, acabou integrando o mundo todo, né? Então mudou a forma de comunicação, ela passou a ser muito mais rápida, muito mais democrática, integrou o mundo, né? Para vocês terem uma ideia, eu adoro Star Wars, né? A primeira trilogia ela é da década de 70, né? Então, para um filme chegar no Brasil, demorava 5, 6 anos, às vezes até mais, né? E para chegar no mundo inteiro, talvez até uma década, né? Hoje em dia, o lançamento de um filme é praticamente instantâneo e mundial, é praticamente ao mesmo tempo, né? Isso porque a gente tem a internet aí disponível, né? Para a comunicação do mundo inteiro. E com o advento da globalização aí, a troca de informações, a velocidade como as coisas acontecem, mudaram bastante. E continuam mudando cada vez mais e radicalmente. A gente vai ver, inclusive, agora na quarta revolução industrial, o que vem pela frente pra gente aí. Você quer falar alguma coisa, Úrsula? Não, não, Não? não. Esse daí é mais uma pincelada, né, que a gente Isso. tá dando na história. Uhum. E todas elas, inclusive a quarta está tendo, né? Tem aquela fase de ruptura mesmo, né? Onde muitos se dão bem e muitos se dão mal. Não tem até o. A palavra do momento é disrupção, né? Mudar totalmente a forma como se faz hoje para uma coisa totalmente nova, né? E obviamente quem não se preparar para isso pode estar com os dias contados no mercado de trabalho, né? Existem profissões que vão desaparecer, mas por outro lado outras surgirão, né? Então, você estudando as novas tecnologias, a probabilidade de você ficar fora do mercado, obviamente que diminui, né? Aqui é a quarta revolução industrial, ela começou mais ou menos por volta de 2012 na Alemanha, né? Eu coloquei 2011 aqui porque foi quando eu comecei a ouvir falar disso, quando eu entrei na FGV, em Alphaville, para fazer o meu MBA, né? Ele incorpora novas tecnologias, eu vou passar até um vídeo aqui com os 9 pilares, né, da indústria 4.0, né? São as principais tecnologias que fazem parte dessa nova revolução, tá? Se vocês deram uma olhada na foto aqui, vocês vão ver o pessoal chama de Alexa, né? Mas na verdade o nome técnico dela, que a Amazon vende, é Echo Dot. Essa aqui da foto é essa que eu estou mostrando aqui agora. Ela é de terceira geração. Já existe de quarta geração que tem algumas funcionalidades diferentes, né, da de terceira geração. Para vocês terem uma ideia, ela está ligando aqui, né? Está se conectando à internet, que tem a ver com a IoT, que é uma dos 9 pilares da indústria 4.0, que é a coisa conversando com coisa, né? E a Alexa, ela é a Echo Dot, na verdade. Alexa é o nome do aplicativo. Ela trabalha com inteligência artificial. A gente tem inteligência artificial hoje nos celulares também. Eu vou dar uma demonstração de como funciona a Alexa. Alexa, qual é o compromisso que eu tenho hoje? José Roberto, você ainda tem um evento hoje. Você tem um evento em andamento. O evento Gerenciamento de Projetos na Era Digital dura até às 20. Então, hoje eu controlo a minha agenda, né, tanto profissional como de trabalho, através dessa EcoDot. Tá? Então, aqui já demonstra uma forma, uma disrupção, né, na forma tradicional de trabalhar. Antigamente a gente trabalhava com agendas, né, escrevia no papel. Hoje eu faço com comando de voz, ela é integrada com o Google Agenda e automaticamente ela cria um compromisso para mim lá. E todo dia de manhã, quando eu dou o comando para ela e peço a agenda e falo bom dia, ela pega e me dá toda a programação que eu tenho durante o dia, previsão do tempo, enfim. Então, uma mudança radical, né, na minha rotina e na forma como eu trabalho. Agora aqui são os 9 pilares, né, da indústria 4.0, né? Eu vou passar 2 videozinhos para vocês terem uma ideia bem rápida, né, dos conceitos básicos, né, de cada uma delas. Análise de dados, robótica, simulação, integração de sistema, IoT, né, que é a internet das coisas, cibersegurança, que é um tema super importante, né, que inclusive eu estou falando com um amigo meu para a gente fazer uma live
só para falar sobre cibersegurança, né? E a gente ó, vê notícias aí de hackers, né, invadindo sistemas, invadiram até o site da NASA, né? Então, para vocês verem como as coisas mudaram, até a forma como as pessoas cometem crime mudaram, né? Tem até a lei agora, né? Vai- LG. A LGPD, né, que é a É, Lei Geral de Proteção de Dados, né, é uma lei brasileira, né? O mundo todo está se que preocupando com copia, esse tipo de... que copia a europeia até, né? É, e inclusive para... Eu já vi projetos aí, anúncios de projetos, para o gerente de projetos que tenha noção de LGPD também. É bom saber também, porque muitas empresas não sabem o que fazer para proteger seus dados, né, para aumentar a segurança, enfim. Então, pode ter sérios problemas, né, se de repente, que nem aconteceu há algum tempo atrás, com vazamento de informações de telefone, de endereço, né? São Sim. informações sigilosas, né, dos usuários que foram parar na internet. E aí, Mas caindo... tem, Pode falar. realmente tem vaga que está pedindo pro gerente, pro GP ser um DPO também, ou pelo menos conhecer, né, para ajudar nessa parte de segurança da informação. Exato. Outro ponto aqui é a manufatura aditiva. Isso aqui, na verdade, é a impressora 3D, né? Popularmente conhecida como impressora 3D. É muito interessante também. Existem empresas aí manufaturando peças, né, de trator, de carro, né? Primeiro modela, né, através de uma impressora 3D, depois manda para a usinagem, né? Realidade aumentada, que também é outro negócio super interessante, que eu tomei contato com isso na FTD Educação, quando eu trabalhei num projeto lá. A FTD, ela faz livros didáticos para o governo, né? E alguns livros têm essa tecnologia aqui, muito interessante também. Eu vou passar um vídeo a respeito esses 9 pilares aqui.
É interessante, né? Eu vou passar um outro aqui. Está me ouvindo, Úrsula? Ah, desculpa, eu tinha Estava mudo? colocado no mudo. Tudo bem, sem problema. Eu vou passar um outro aqui que também é relacionado com a indústria 4.0. Cadê ele? Voltamos. Tá me ouvindo, Úrsula? Tô ouvindo. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que isso só mostra cada vez mais a importância de a gente se atualizar. Eu acho que agora, daqui para frente, quem não tiver conhecimento, né, nessa parte digital, vai ficar para trás. E eu estava até conversando outro dia com algumas mães na escola da minha filha, né, que é tão engraçado porque o mundo está mudando dessa maneira e quando a gente vai para a educação, eles ensinam na escola a mesma coisa que a gente aprendia quando era criança, né? Pois é. E já estava na hora de ter uma mudança nisso, né? Eles tinham que estar aprendendo programação, essas coisas, tudo já desde o Fundamental 1, porque daqui para frente, muito provavelmente, quem não souber programação, não, né, não tiver inserido nesse meio, não vai arrumar emprego. É o novo inglês, né? O, mais Nossa. mais para trás ainda, é a nova datilografia. Quando eu entrei no mercado de trabalho em 1979, exigia-se que você tivesse datilografia.
Isso, De- depois tinha que saber, né, mexer no computador como um usuário, mas daqui a pouco, né, Exato. Hoje em dia, se vai ter você que não saber souber o realmente. básico lá, o pacote Office, você não, dificilmente vai arrumar como Não. auxiliar administrativo. E é assim, é bem. Eu olho isso assim, eu falo, nossa, o mercado de trabalho pede uma coisa, mas a educação, né? As crianças continuam no mesmo esquema de 30 anos atrás, até mais se bobear, né? Pois é. E, e já tinha que, né? Isso daí tem que tem que mudar o aprendizado, né? Ele tem que acompanhar esse mercado de trabalho, né? Tem que preparar as crianças para a realidade, não para. Então ainda tem uma boa caminhada, né? Tem. Outro dia eu estava ouvindo, eu gosto muito também do assunto educação, né? Eu estava ouvindo falar sobre educação ativa, né? Que é mudar também. É uma disrupção, né, na forma tradicional de ensino, né? É uma coisa muito mais participativa, né? Os alunos trabalham muito mais fora da escola do que dentro dela, né? E não se resume basicamente ao professor ir lá escrevendo a lousa, os alunos copiarem, depois ter uma prova e para o próximo ano não, né? Os próprios alunos levarem temas, né, para o professor, para debater com o professor, né? Inclusive eu já uso bastante mapas mentais, é uma das ferramentas de educação ativa, né? É um negócio, é uma forma também, uma disruptura na forma de educar, né? Mas para variar, o Brasil ainda está bem aquém, né, do que deveria ser em termos de tanto de educação como tecnologia, né? Aqui nesse slide eu listei, né, a partir de um material que eu peguei de uma empresa, algumas dificuldades, né, da implantação da indústria 4.0, né? Uma delas, a segurança da tecnologia da informação, né, que a gente falou, né? O alto custo, por enquanto, né, dessas novas tecnologias, a falta, né, de mão de obra, né, que tenha conhecimento dessas tecnologias. Depois, lá na frente, eu vou mostrar alguns dados preocupantes em relação ao Brasil, especificamente nesse ponto aqui. A Uhum. qualificação dos colaboradores, né, porque todo treinamento, toda nova tecnologia envolve custo, né? A falta de estrutura e a falta de experiência. Por que não está indo? Travou. Algumas vantagens, né, da indústria 4.0. A diminuição de erros, né, principalmente naquelas tarefas que são repetitivas, né? Por isso que tem empresa aí que, particularmente a indústria automotiva, né, e outras, né, o ramo farmacêutico, quem faz as tarefas repetitivas são robôs, né? Para vocês terem uma ideia, existem softwares hoje que controlam centros de distribuição e aqueles operadores de empilhadeira estão com os dias contados, porque tudo isso vai ser feito por robôs e com uma única pessoa, né, dando um comando de uma sala e aquele centro de distribuição é todo automatizado, né, e o próprio sistema se encarrega de reorganizar a mercadoria, checar estoque, verificar as que vendem mais, atrelada aí e interligada com o CRM das empresas, né? Otimização de recursos naturais, né? Principalmente com reciclagem, né? Com reuso, né? Daquilo que sobra na indústria, na manufatura. Controle em tempo real, esse controle aqui ele pode ser feito, vai poder ser feito 24/7, 365 dias no ano, né? Você não vai precisar de um ser humano fazendo isso, vai ser um robô através de sistemas computadorizados. Novas funções menos operacionais, né? Aqueles trabalhos braçais tendem a, se não acabar, diminuir bastante, né? A ideia é que esses trabalhos mais operacionais sejam feitos por máquinas e não mais por seres humanos, né? Os seres humanos vão ter que se especializar cada vez mais em tecnologias, né? Em computação, para poder operar essas máquinas, esses robôs e lidar com essas novas tecnologias, né? Vão surgir novos modelos de negócios, né? Assim como quando apareceu a internet, né? Que os hábitos e os modelos de negócio mudaram, as pessoas não precisam ir mais a uma loja física para poder adquirir certos produtos, né? Nem serviços, ela pode fazer isso através da internet.
e a diminuição de trabalhos insalubres e periculosos, né? Então, sei lá, esse pessoal que, sem nenhum demérito, tá? A pessoa que trabalha em caminhões de limpeza, de lixo, esse tipo de coisa, provavelmente no futuro esse tipo de coisa seja feito por máquinas e não mais por seres humanos, né? Aqui algumas curiosidades, né, e preocupações em relação ao Brasil. O Brasil ainda está dando foco na indústria 3.0, que é focada em tecnologia da informação. 32% das empresas brasileiras ainda não ouviram falar do assunto, né? Isso aí foi uma pesquisa feita pela Fiesp. Ou seja, quase um terço aí das empresas do Brasil ainda não ouviram falar. Os outros 66% podem ter ouvido falar, mas não significa que estão investindo nas novas tecnologias, né? O agronegócio, né, que é responsável por um terço do PIB do Brasil, é o que mais investe em tecnologias da indústria 4.0, né? Eu recentemente trabalhei num projeto numa das maiores empresas produtoras de máquinas pesadas para o agronegócio. Então tem colheitadeiras, tratores, e não tem mais um humano pilotando lá. É um PA. Oi? É um PA. O que é o PA? É um piloto automático que já. Tá. Então, para vocês verem a mudança, né, que teve no campo aí, né, isso aí aumentou em produtividade, diminuiu custos, né, claro que teve o gasto inicial com a tecnologia, mas diminuiu muito o custo de mão de obra, né. Hoje você não precisa ter mais lá os boias frias, né, você liga uma máquina, ela sai plantando ou colhendo, né. Só para uma curiosidade, o faturamento do agronegócio em 2020 chegou a 2 trilhões no Brasil. Tá? Ou seja, um terço, aí, 33% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Outro dado preocupante, o Brasil ocupa a 69ª posição global no ranking de inovação. Nós somos muito ruins, né, em termos de inovação, né? Um país do tamanho do Brasil, né, e com a criatividade que tem aqui, a gente deveria estar pelo menos entre os top 10 aí, né? Outro dado preocupante, que em 2016 o Brasil caiu da 5ª para a 29ª posição do Índice Global de Competitividade de Manufatura, que é exatamente isso que nós estamos falando, a indústria 4.0 revolucionando a manufatura. O Brasil, ao invés de melhorar, cai de 5ª para a 29ª posição. Isso é um dado muito preocupante, né? Sinal que o Brasil não está se preparando para a indústria 4.0. E isso é um alerta para os gerentes de projetos também, né? Para eles se prepararem para o que vem pela frente, né? Aqui uma piadinha, né? Tem um personagem que eu criei que chama G-Planos, que é um gerente de projetos, que é exatamente ligado à indústria 4.0, né? A Sofia foi o primeiro robô a ganhar cidadania lá na Arábia Saudita, né? E aqui eu fiz uma brincadeirinha, né, dele sendo demitido e sendo substituído pela Sofia, que trabalha com inteligência artificial, né? É claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? E aí ele é demitido porque ele foi substituído pela Sofia, que aprendeu gerenciamento de projetos através de inteligência artificial. E aí no último quadro aqui ele acorda de um suposto pesadelo, mas ao fundo lá tem um robô correndo, um cachorro do robô também. E para quem tiver curiosidade, tem um filme meio antigo aí com Robin Williams, que infelizmente já faleceu, que fala do homem bicentenário, que é mais ou menos a história da Sofia aí, que ele fica a vida inteira querendo ser reconhecido como um cidadão, como se fosse um humano. Quer falar alguma coisa, Úrsula, a respeito disso? Não. Vamos. Não? Vamos para a transformação digital? Vamos. Bom, a gente, antes dessa live aqui, a gente conversou a respeito de alguns impactos, né, que a transformação digital pode trazer, né, para as pessoas em geral, e em especial aí para os gerentes de projetos, né. Comunicação, por exemplo, faz parte de 90% do tempo de um gerente de projetos, né, Úrsula? Sim, por volta de 85 mais ou menos por cento é comunicação. E assim, não há dúvidas de que o digital trouxe vários benefícios, mas tem o lado negro, como tudo, né? Tudo tem o lado B. E a gente
o virtual, a gente perde, né, um pouco dessa comunicação, até porque 85% também da comunicação humana é não verbal. E no digital, a gente perde praticamente toda essa parte não verbal, né? Você não tá olhando os gestos das pessoas, né? Aquele body language, a gente não tem, você perde. Então, afeta a comunicação. A comunicação, ela passa a ser assíncrona também, né? Você manda uma mensagem para alguém, isso não quer dizer que a pessoa vai te responder no mesmo momento. Exato. É diferente quando você está tete a tete, você faz uma pergunta, a pessoa te responde, né? E no virtual, você pode mandar uma mensagem, isso não quer dizer que vai ter uma resposta no tempo que você precisa ou quer. É interessante isso aí, né? Eu já até, se você der uma olhada nos hábitos aí via WhatsApp, né? Às vezes a pessoa, ela manda lá e aparece os dois risquinhos azuis lá, significa que foi entregue e foi lida, né? E a pessoa que mandou fica esperando numa certa ansiedade uma resposta de imediato. Fala, o cara leu porque não respondeu ainda, né? E é exatamente isso que você falou, né? Às vezes não é na velocidade que você quer e imagina, né? A pessoa pode estar envolvida em várias outras coisas, né? Sim. Ou ela não deu a importância devida, né? Ou não se interessou por aquilo que você mandou, ou porque ela estava envolvida em outras coisas que são prioritárias, né? Sim, inclusive, assim, você pode tirar o tracinho azul, né? O Pode. meu, por exemplo, não tem. A pessoa não consegue saber se eu visualizei ou não. Eu acho que até como prudência para evitar a ansiedade, acho que seria interessante todo mundo fazer isso, né? Porque a gente realmente, assim, eu penso, pelo menos, eu falo assim, eu não quero que a pessoa saiba quando eu visualizei, porque eu quero responder quando eu quero. Exatamente. Então Né? você tira, né? Você consegue tirar. Então, assim, a comunicação ela não é mais uma coisa sincronizada, ela é assíncrona. Você pode mandar e a pessoa. É diferente do. Né, você está no presencial, você vai lá e oi. Você faz uma pergunta, você vai receber uma resposta. Nem que for, eu não sei, eu vou ver, daqui a pouquinho eu te falo. Mas você vai receber uma resposta na hora, né? Agora, Exatamente. Olho no olho, então né? a comunicação ela se perde. E principalmente esse lado da linguagem não verbal, que é uma linguagem muito importante, né? É Exatamente. você observar os gestos das pessoas. A pessoa pode estar falando que entendeu uma mensagem que você está passando, e pela cara dela, ou pelos gestos, né? Você fala, não entendeu nada. O corpo fala, né? Eu vou dar aquela cara de interrogação, né? Mas eu costumo dizer, eu não sei a sua opinião com relação a isso, né? Mas eu falo assim, que tem tanta tecnologia hoje e as pessoas estão se comunicando muito mal, né? Então eu gosto muito de escrever, né? E às vezes quando eu estou escrevendo, eu fico em dúvida com relação a como escreve uma palavra e tudo mais, eu vou no dicionário, né? E aí eu vejo mesmo no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede mais, né, séria, vamos dizer assim, você vê cada erro lá, assim, grosseiro, né, tanto da forma de escrever como em erros de português, assim, que eu acho absurdo, né? E aí hoje a gente tem tanta tecnologia que deveria ter melhorado isso, né? Na verdade teve o efeito contrário em alguns casos, né? Não sei o que você acha. Eu não acho que teve um efeito contrário, mas eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, que é corretor para tudo que é lado, é mais chato se você comete um erro, porque assim, parece mais assim um esculacho do que. Porque você joga no Word e já corrige todo o texto, né? Então Pois é. parece assim, tipo, nossa, teve preguiça até de Passar o corretor, né? passar um corretor aí. Mas não assim que. Porque é engraçado esse negócio, né? Às vezes você vê gente falando, né? Porque essa nova geração não sabe menos, não sei o que. Não sabe menos, é aprendizado diferente, né? Exatamente. Né? Eles sabem mais do que o contexto atual pede, que é a tecnologia, né? Então vai mudando o contexto, vai mudando
a ênfase no que você precisa aprender ou não, né? Exatamente, foi o que a gente falou lá no começo, né? Antigamente você tinha que saber Exato. datilografia, depois pacote Office, daqui a pouco vem coisa totalmente diferente, né? E a tendência é que as gerações mais novas tenham mais facilidade de aprender, né? Mas isso não Sim, significa que quem é mais velho não possa também fazer com a mesma qualidade, né? Talvez não com a mesma velocidade, mas pode aprender, é só questão de querer, né? aí eu acho que já entra um pouco no comportamento, né? Que o Isso. comportamento muda, e é isso que eu falei, ele muda porque o contexto é outro, né? Voltando àquele assunto da escola, né, na reunião, então, né, estava na reunião da escola da minha filha e tinha pais que, nossa, né, eles têm que. Porque agora as escolas, né, o iPad já entra como um material lá, que a gente tem que comprar, tem que ter, né, para os alunos e pais, assim, super preocupados, onde já se viu crianças, né, e não tem como, né, as crianças têm que ser inseridas nesse mundo, porque imagina, não saber mexer, onde que vai conseguir depois se encaixar no mercado de trabalho, né? E aí, no meio da discussão, eles estavam falando que tem que aprender a escrever, não sei o quê, no caderno. Mas se a gente parar para pensar, daqui a poucos anos, escrever num caderno, num papel, pode ser que nem exista mais isso. Bem Né? Vai estar provável. todo mundo só digitalizando mesmo. Exatamente. Eu até, em linha com isso que você falou, outro dia até brinquei com um cara que ele estava escrevendo num caderno com uma caneta. Eu falei, meu, o que é isso aí? Brinquei com ele, né? Aí ele deu risada. Eu falei, meu, faz muito tempo que eu não pego uma caneta para escrever, né? E com relação a essa questão da educação das crianças, como eu falei, eu gosto muito do tema, né? E eu tenho contato com algumas crianças aí de Estrela do Sul e lá de Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Então tem muitas crianças lá que não têm celular, não têm acesso à internet, né? Não tem um notebook, né? Então essas crianças, comparadas aqui nos grandes centros aqui como São Paulo, por exemplo, ela vai vir para cá, como é que ela vai competir, né? Com uma criança que está aqui, que tem acesso em tese bem mais fácil, né? A tudo que é novo, as novas tecnologias, uma criança que não tem acesso à internet, entendeu? Então, com certeza vai ter problemas sérios, né, no mercado de trabalho para poder competir, né, em pé de igualdade com outras crianças, né? Você Uhum. imagina em outros países que são desenvolvidos, né, como essa criança provavelmente vai trabalhar em alguma coisa subalterna, né, sem nenhum demérito nenhum, mas é a tendência, né? Em funções subalternas e não talvez de liderança, né? E se quiser trabalhar nesse tipo de coisa, vai ter que correr dobrado, né, para poder chegar em quem tem acesso fácil a esse tipo de coisa, né? Exato. Pô, a gente está quase finalizando, hein? Ó como passa rápido, Ursula. 3 minutos só. Aqui só uma curiosidade em termos de terminologia, né, da transformação digital, né? Digitização, né, que é em relação ao negócio, né, que é digitalizar o negócio. E digitalização é acabar, né, com meios físicos, por exemplo, como papel, que a gente está falando agora, caderno. A tendência é que daqui para frente as coisas sejam totalmente digitalizadas, né? Poupando inclusive as árvores, né, que a gente está falando lá atrás, recursos naturais e tudo mais, e que seja cada vez mais digitalizado e não mais através de meios físicos, né? A apresentação acabou. Você quer fazer mais alguma considerações finais, Ursula, a respeito de tudo isso que a gente conversou? Não, eu acho que a gente tem que. A gente, como profissionais, tem que se adequar, não tem como você não perceber as mudanças no mercado, e se você não acompanha, você vai ficar para trás, você vai perder chances, vai ficar para trás, não tem como, né? E fugiu o que eu ia falar. Faz parte. Eu olhei aqui. Faz parte do programa ao vivo.
Mas eu concordo com Mas você. é se atualizar, né? A gente, acho que o gerenciamento de projeto, a gente estava, a gente, lembrei, a gente estava até falando, né, essa semana a gente conversou, né, Zeca, do Agile e do Waterfall, Aham. porque parece assim que eu já vi muita gente falando, mas o Waterfall, né, o cascata vai morrer. Não, tem projeto que não cabe um Agile, né? Você não, a gente até falou da construção civil, por exemplo, né? Você vai, vou entregar um quarto, né? Como produto mínimo viável lá e vou entregar um quarto, se ele gostar, eu faço o resto, vou fazendo. Não tem, você vai usar você tem que ter um escopo já todo definido lá da planta. Não sei o quê. Então tem uma aviação onde os requisitos são muito, né, de segurança, tem que ser daquele jeito, seguir a risca, não pode mudar. Então não é que a gente tem que sempre, como GP, ver a melhor ferramenta, né, a melhor metodologia para aquele projeto, para aquela situação. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem que usar de bom senso, né? Sim, Porque o Scrum, por exemplo, que ele foi criado em 1987, ele foi originalmente criado para desenvolvimento de software, né? sim. E hoje ele está sendo adaptado para projetos em geral, né? Mas isso não quer dizer que a metodologia ágil ela se aplica a todos os projetos, né? Não. Assim E como o tem waterfall, projeto que você consegue até um híbrido, né? exato, Eu já gerenciei projetos que eu fiz uma mescla de ágil com waterfall. E cabe a nós ver o que é melhor. E nunca deixar de se atualizar, porque ainda mais agora as mudanças são. A gente até estava comentando também, né, Zeca, que se tudo era para ontem, agora com a digitalização, o para ontem já está tarde, já tá. né? Porque Você, tudo é muito instantâneo, você tanto já que a chegou gente vê até a atrasado nova já, né? geração que não tem paciência para nada. Não é que eles têm um problema, é que eles estão. É o contexto que eles vivem, que tudo é imediato, tudo é instantâneo. Então, eles não desenvolveram a soft skill paciência, porque é Exatamente. tudo muito rápido, né? E a gente tem que se adaptar. E como gerente de projeto, a gente sabe que soft skill, né? A gente falando de soft skill, é o que mais pesa, né? A gente precisa estar constantemente de olho no comportamental, que é comunicação, entra tudo. Exato. E nós, né, em especial, que nós somos certificados, né? A gente é obrigado a cada 3 anos, né, é, Sim. se recertificar. E para poder fazer isso, você tem que se atualizar, né? Tem que fazer É. cursos, É, né? no PMP precisa, né? O Precisa. Scrum já não. Não. Não, Já é vitalício lá. exato. O PMP você tem que a cada 3 anos A cada 3 anos, comprovar curso, treinamento, atualização. Então, a gente é praticamente obrigado, praticamente não, a gente é obrigado a fazer isso para poder manter a certificação, né? E isso eu não entendo como ruim, não. Acho que é bom. Até força você a correr atrás de inovação, de novidades e novas tecnologias, né? assim, até porque quem não vai acompanhando o mercado Fica para fica, né? trás. Não Não tem jeito. tem E jeito. eu entendo, muita gente tem gente falando aí que já vi alguns agilistas aí falando, inclusive esse termo nem existe no dicionário, tá? Agilista, na língua portuguesa, tá? Que a tendência é o gerente de projeto acabar. Eu discordo totalmente, eu acredito que também se discorde disso, né? Acho que a tendência, é claro, se o gerente de projeto não se atualizar, ele vai ficar fora do mercado, mas do meu ponto de vista, a tendência é que aumente, né, a procura por gestores, né? Claro que com outro foco, com outra cabeça, né, com outro perfil do que a gente vê hoje em tecnologia da informação. Eu entendo, inclusive, eu gosto, inclusive, eu trabalho dessa maneira, eu gosto de gerentes de projetos com uma visão bem generalista, né, não especializado em alguma ferramenta, né, como hoje acontece bastante na área de tecnologia da informação, né. É legal que o gerente de projeto tenha uma visão bem abrangente, bem genérica de várias coisas, né?
até para ele poder circular com facilidade aí em vários segmentos de mercado, né? Sim. Tem o problema de às vezes ele ser muito especialista é que ele pode se envolver muito nas atividades, né, indo para o mundo Scrum, né? Ele pode fazer o papel quase que de um dev e acaba deixando a parte mais de gestão, tudo, né? De gestão do processo lá do projeto de lado. Uhum. Mas eu também não vejo acabando, pelo contrário. Eu acho que. Eu acho não. Como eu trabalho com carreiras, eu vejo que é uma das profissões que está em alta, é a parte de projetos, né? E, aliás, hoje em dia, se a gente for ver, tudo é projeto agora, né? Então, todas as áreas têm projetos e precisa de gente que conhece, né? Que trabalha com essa parte de projetos. Até porque, se tudo corresse bem, não ia nem existir a função de gerente de projeto, né? Se Exatamente. tudo fosse. Mas como nada funciona 100% na prática, e a gente sabe disso, por isso que nasceu a função de gerente de projeto, que é como se fosse um maestro de um. Como que chama? Não é banda, Orquestra? de uma orquestra. Então, para que todos, né, entrem no ritmo, né, tenham uma lá, sintonia, consiga. Se tudo fosse, né, smoothly, não ia precisar de um GP. E a palavra projeto está em alta, inclusive, né? Você vê que todas as áreas, agora RH tem projeto, eu vejo assim, RH precisando de gerente de projeto para os projetos de RH, então todas as áreas hoje é tudo projeto. Então eu não. Até porque projeto é algo que quando a gente está trazendo um produto, um serviço, um resultado que é novo, né? Ele não tem. Senão eu já ia fazer parte, sei lá, da operação, né? Da rotina. É algo novo. Como as coisas mudam rapidamente hoje, né? Toda hora tá vindo coisa nova, coisa nova. Olha o GP aí, né? Com os projetos que vão aparecendo. Então, também não acho isso. É que, assim, conversando com pessoas de TI, eles vê lá, realmente para software, um ágil acaba se encaixando mais, faz sentido, mas outras áreas, um waterfall pode cair muito bem. Só, sem dúvida, né? É aquela história, né? Não existe melhor ou pior, né? Existe a mais adequada, né? Existe o adequado, exatamente, O, existe o adequado. o grande problema é que alguns agilistas aí falam, não, não serve mais, é old school, não sei o que. Fala, claro, que a gente discorda de algumas coisas, né? Como é difícil satisfazer todo mundo, né? Mas não dá para você jogar 50 anos de conhecimento na lata do lixo, né? Não dá para ser assim, né? Não. Então, Basicamente, assim, de uma maneira mais grosseira, o que diferencia um ou outro é o escopo, né? Se você se você tem um escopo que já é bem conhecido, né? Já não, é isso e pronto. E o outro de um escopo mais, assim, completo, né? Então, você vai entregando por partes, mas é que nem eu falei, você vai fazer isso como uma construção civil. Ah, vou fazer aqui um puxadinho. puxadinho. Então, dependendo do que é. Olha que eu vejo muito puxadinho por aqui, eu vou te falar. Você sabe o que acontece quando tem esse puxadinho, né? Quando pega fogo, tem um vazamento, o prédio cai. Eu vou entregar uma edícula, depois eu vou fazendo uns puxadinhos, aí Mais se ou você menos isso. gostar. E aí a gente vai perguntando para cada morador que vai morar em cada andar como é que ele quer, né? E vai fazer um Lego todo torto lá. Então é o mais adequado, é o que você falou. E principalmente relacionamento, né? O gerente de projeto é relacionamento puro, né? Com as partes interessadas, que cada uma vai puxar a sardinha pro seu lado, né? Sem E você dúvida. tá lá no meio.
E é relacionamento, a gente já cansou de ouvir que pessoas compram pessoas, então é você lá no relacionamento, né? Você tá lá no meio. Levando tiro de tudo quanto é lado, né? Às vezes você apanha e não sabe por que tá apanhando, né? Você acaba de entrar na sala, leva um upper, fala, mas por que você tá me batendo? Não, mas você sabe que você tá apanhando. Fala, mas não sei, cara. Ai, ai. O papo tá bom, hein? Ó, são 8h09. A gente tá com o Ivan aqui. Ô, Ivan, quer fazer uma pergunta aí? Alguma coisa? Tá aqui no chat. Eu acho que não. Bom, você quer finalizar, Úrsula? Fica à vontade. Não, é isso daí. Tá bom. Não tenho. Foi um prazer fazer a primeira live com você. Espero a gente, nas próximas, a gente. Hoje a gente acabou apanhando com a tecnologia, né? Você vê, É, né? A gente falando de tecnologia aqui, apanhando com streaming aqui para se conectar no LinkedIn. Ô, Ivan, quer fazer alguma pergunta, Ivan? Vou perguntar para ele aqui no. Falou que não tem perguntas, não. Tá tudo bem. Então acho que a gente pode encerrar, né, Úrsula? Foi um prazer falar com sim, você. A gente. Vai ser um prazer marcar outras também, falar sobre outros assuntos. vamos. Foi bem legal o papo aqui, ó, tá vendo? A gente achou até que ia ser muito tempo, mas até ultrapassou É, aí. foi. Bem legal. Vamos sim, vamos Vamos, marcar outra. vamos sim. Obrigada pelo convite e a Eu que gente agradeço. vai combinando outras aí. E vamos fazer aqueles workshops que a gente planejou lá. Vamos, vamos. Tá, boa noite pra vocês, Com viu? certeza. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, eu Obrigada. que agradeço. Tchau.